Olá, um bom dia a todos vocês que param para ouvir a palavra de Deus. E é muito importante a gente ter um tempo para a palavra de Deus. Isso se torna necessário, porque quando a gente tira um tempo para falar com Deus, é um tempo necessário que a gente possa estar de coração aberto e apto para receber a palavra dele. Bom, em se tratando de tempo, a gente pode ter tempo para tudo. A gente tem tempo para brincar, tempo para correr, a gente tem tempo para fazer as coisas que gostamos. Mas a palavra de Deus nos orienta também sobre um tempo que irá acabar, que é o tempo da graça. Haverá um tempo que muitas pessoas buscarão e tentarão invocar o nome do Senhor, mas infelizmente já vai ter sido tarde, porque acabou-se o tempo da graça e essas pessoas não aproveitaram. Por isso, é importante que aproveitemos o nosso tempo para louvar e agradecer ao Senhor e principalmente para que a alma se converta. Isso é muito importante. E o nosso versículo de hoje está em Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 10. Vai nos dizer assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não a tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dá semente, semeador e pão ao que come. O nosso versículo para a nossa meditação está até aqui. Bom, eu acho interessante esse versículo 6 que ele vai nos dizer qual que é o tempo que devemos buscar o Senhor e a hora que devemos buscar o Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor virá como um ladrão à noite, onde ele vai vir e buscar os que são seus. Por isso é importante que a gente busque o Senhor enquanto há tempo, porque, como eu havia dito, esse tempo um dia irá acabar. Enquanto se pode achar, a gente deve buscar o Senhor agora, porque é necessário que todas as almas que estão em maus caminhos, elas se arrependam e voltem para Deus. Elas deixem o homem mau, o caminho do ímpio. O homem deve se converter. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, nós vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 vai nos dizer assim: Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, a gente deve buscar o Senhor agora, porque o tempo da graça ainda está estendido ainda. Por isso que é muito importante. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está nos dizendo que é agora o tempo aceitável dessa grande salvação. Então, não podemos perder a oportunidade. Não me recordo muito bem agora, mas em Jeremias tem um versículo muito importante que fala: Passou-se o verão, findou a cega e nós não ainda estamos salvos. Não sei se você se encontra nessa situação, mas se você se encontrar, busque o Senhor enquanto é tempo, porque isso é mistério. Agora vamos para o versículo 7, que vai nos dizer assim. Isaías 55, versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ora, quem pode perdoar pecados senão aquele que tem poder para perdoar os pecados? Somente Deus pode perdoar os pecados. Não há outro perdão sem ser o perdão de Deus. Mas, para que os seus pecados sejam apagados, é necessário que você se converta. Vejamos bem, a situação de uma pessoa pecadora, ela está numa situação ímpia,
Essa é a forma como que uma pessoa se encontra quando uma pessoa não tem Deus no coração, uma pessoa ímpia. E é muito importante que essa pessoa se converta, Senhor. É necessário. Não tem parte com Deus, não é filho de Deus aquele que não passou pela conversão. E se não passar pela conversão, a gente infelizmente não vai adquirir o reino dos céus. É interessante aqui que fala deixe. Deixar é abandonar. Você deve abandonar as suas práticas. A palavra de Deus nos diz que o que roube, não roube mais. O que mente, não mente mais. Então, isso sim é um fruto digno de arrependimento, para que você possa estar se arrependendo e voltando ao Senhor, deixando seus caminhos e seguindo Jesus, caminhando pela a luz que tem para a salvação, a luz que tem para perdoar os pecados. Em Mateus tem um relato que fala sobre um paralítico e Jesus chega perto dele e diz: perdoados estão os seus pecados. E muitos dos fariseus que estavam ao redor começaram a dizer que ele blasfemava. Então ele foi e pegou e disse: Jesus Cristo diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, disse: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, ali ele tem o poder para perdoar os pecados. No Novo Testamento fala muito sobre o perdão dos pecados, mas também no Antigo Testamento vai nos dizer sobre o perdão do pecado. O perdão do pecado oferecido em holocaustos. Isso é muito importante. A pessoa que se arrepende e tem um fruto digno para se arrepender, ela chega diante de Deus e aceita que é uma pessoa pecadora, uma pessoa que necessita da glória de Deus. Porque tal pessoa, quando se converte, ela deixa os seus maus caminhos e volta para a face de Deus. Isso é muito importante. Vamos em Lucas, capítulo 13, versículo 25. Lucas 13, versículo 25, que vai nos dizer assim: quando o pai de família se levantar, e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então eu digo: muitas pessoas farão isso, baterão na porta, pedindo ao Senhor que possam entrar. Mas aquela pessoa que não se arrependeu, que não deixou seu caminho ímpio, que não se converteu à cruz de Cristo, não voltou sua face, não entrará. O Senhor vai dirá que ele não os conhece. Triste é saber que muitas pessoas estão nesse estado em que o Senhor não as conhece como seus filhos. Isso é muito triste. No versículo 8 vai nos dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui o Senhor está dizendo que o homem tem vários caminhos, mas nem todos os caminhos do homem é bom. A palavra de Deus nos diz que a homem tem caminhos que parecem ser bom, mas não são caminhos bons. São caminhos que conduzem à perdição, levam à perdição. Ou seja, os caminhos de Deus é o melhor caminho que tem. Sem este caminho, a gente não tem um caminho fixo onde possamos pisar seguramente. Portanto, se hoje você quiser andar seguramente, confie em Cristo e volte-se para Ele e ande nos caminhos do Senhor. Porque grandioso é em perdoar aquele que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Ele é grandioso para te perdoar. Hoje é o tempo aceitável de andar com Cristo, de pensar com Cristo, porque os pensamentos, os planos que ele tem para a sua vida, para a minha vida, talvez a gente faz um plano para a nossa vida, mas os planos de Deus são outros, os propósitos de Deus são outros, diferentes dos nossos. Versículo 9. Porque como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos pensamentos,
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a capacidade de Deus pensar é diferente da nossa capacidade. Como que eu posso dizer? Eu posso dizer que talvez a gente pensa alguma coisa. Você já reparou que a gente talvez faz um plano, mas a gente não pergunta se é da vontade de Deus esse plano? Pois é, irmãos. Ou você que está vendo esse vídeo, eu digo que os nossos pensamentos, ainda que sejam pensamentos bons, ainda que sejam pensamentos que possam ser firmes com um propósito, saiba que o pensamento de Deus é o melhor e que Deus tem um propósito para nós. A gente não pode pensar que Deus vai nos conceder uma coisa a qual ele não quer, porque na palavra de Deus, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, eles dizem, Jesus diz, seja feita a tua vontade. Ou seja, não é a nossa vontade. Então, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Porque Ele é o Deus que sabe de tudo. Ele é o Deus que sabe do passado. Ele é o Deus que sabe do presente. Ele é o Deus que sabe do futuro. E nos deixou tudo revelado que há de acontecer ainda. Isso é muito importante. Porque quando a gente pensa alguma coisa, mas não estamos pensando e orando e pedindo segundo a vontade de Deus, a gente está pensando em si mesmo. E é necessário que a gente tome uma orientação com o Pai, para que a gente possa estar fazendo o caminho certo, para que os nossos caminhos não sejam pedras de tropeços para nós mesmos. Um exemplo muito claro sobre caminhos e pensamentos são no Egito, o povo, eles fizeram um caminho torto, eles não seguiram a Deus, a vontade de Deus, muitos daqueles padeceram. Então são as consequências quando a gente não segue o caminho de Deus. Talvez hoje tem muitas pessoas que estão em caminhos tortuosos, mas Deus, Ele é o médico da alma e pode curar esses caminhos e atar as feridas. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso, quando pensamos em alguma coisa, em algum plano, a gente deve se orientar primeiro com Deus. E para finalizar, o versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar da semente do semeador e pão que a come. Versículo 11, só para finalizar, assim será a minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma palavra que faz produzir, brotar, dar semente e pão ao que come. Eu acho interessante aqui que fala pão ao que come, porque a gente deve todos os dias se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente não se alimenta, o nosso estômago ele fica pedindo um alimento para a gente suprir as nossas necessidades. A palavra de Deus também pode ser analisada dessa forma. Porque quando alimentamos da palavra de Deus, a gente está adquirindo conhecimento, a gente está aprendendo coisas novas com Deus e Deus está conversando conosco através de sua palavra. Isso é muito interessante. Aqui fala que ela não voltará para mim vazia. Antes me fará o que me apraz e prosperará naquilo que para quem enviei. Ou seja, na palavra de Deus, na própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que se minta, ou seja, Deus não mente. As palavras, as promessas que Deus deixou escrito, todas elas vão se cumprir. A gente já vê no Antigo Testamento promessas de Deus se cumprindo, e há dias que promessas ainda que não estão cumpridas ainda, estão em processo para cumprir, vai cumprir ainda, essas promessas cumprirão. Porque a palavra de Deus, o que ele disse, ela não volta vazia. Se Deus falou, se Deus escreveu, confie no Senhor, porque foi o próprio Deus que escreveu. E o que ele disse há de cumprir. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo hoje, se você não se converteu dos seus maus caminhos, se você ainda não recebeu essa grande salvação, se você ainda não está curado dos seus pecados, se você ainda não negou a si mesmo e tomou sua cruz,
Hoje é o dia em que você pode estar voltando ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada que atravessa entre as entranhas dos nossos corações, partindo e quebrantando ele. Se você viu esse vídeo até o final, pense na sua situação como você está hoje. Se o seu pensamento está sendo um pensamento de Deus, se de repente você já se converteu ou não, se você não se converteu, deixe o ímpio o seu caminho e torne para o Senhor, porque grandioso é em perdoar aquele que morreu na cruz para os nossos pecados. Sem o sangue dele não havia remissão dos pecados. E por isso, hoje, através desse sangue, podemos ser purificados e reavivados no Espírito. Reavivados para que podemos servir no trabalho de Deus. Este foi o vídeo de hoje, a palavra que Deus colocou em meu coração. Que essa palavra possa estar penetrando como uma semente e frutificando no seu coração. Que você reflita e pense sobre isso. Porque dias virão que a palavra do Senhor se cumprirá.